alunos, estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para mais uma aula e aula agora de língua portuguesa. Então, convido vocês para, daí de casa, acompanharem a nossa aula. E antes que eu esqueça, é importante vocês terem em mãos lápis, caderno e borracha, porque nós iremos fazer algumas atividades e vocês, de posse desses materiais, vão poder anotar e escrever. E outra coisa muito importante, por que não anotar as suas dúvidas e tirar essas dúvidas com seus professores de sala de aula? Então, convido a vocês para a nossa aula. E a aula de hoje nós iremos estudar a letra R no final das sílabas, ok? Letra R no final das sílabas. Professor, é no final das palavras? Não, é no final das sílabas. Pode ser que seja a última sílaba da palavra, claro. Mas nós iremos estudar a letra R durante toda a palavra, ok? Sempre no final da sílaba. A habilidade que nós iremos exercitar é grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares, diretas e contextuais. E quais são os objetivos da nossa aula? Os objetivos da nossa aula são, primeiro, estudar o uso da letra R no final das sílabas. Também observar como a letra R pode alterar o sentido de uma palavra. Isso mesmo, ela tem várias funções, dentre as quais alterar o sentido de uma palavra. E também analisar o uso adequado da letra R nos textos, ok? O uso adequado da letra R em textos. Claro, ela sempre dentro da palavra, mas no texto como um todo. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro, você sabe usar a letra R corretamente? Boa pergunta, professor. Isso mesmo, você sabe usar a letra R corretamente? Bem, eu acredito que sim, seja na língua falada, seja na língua escrita. Você sabe como a letra R pode modificar o sentido de uma palavra? Isso aqui já é um pouco diferente da primeira pergunta. Por quê? Porque a letra R ela pode sim, de fato, modificar todo o sentido de uma palavra, ou mesmo de um texto completo. Você consegue utilizar a letra R corretamente em textos? Você já tem toda a capacidade de utilizar a letra R corretamente em texto. Se ainda não estão fazendo isso, é só uma questão de exercitar, que com certeza irão conseguir. E é um pouco disso que nós vamos fazer na aula de hoje. Mas antes, eu convido vocês para a hora da leitura e juntos nós vamos ler um texto. Na verdade, é um conto maravilhoso que eu trouxe para lermos juntos, vocês aí da casa de vocês e eu aqui. E o texto é a história do eu, do tu e do ele. Então, vamos lá lermos juntos o texto, a história do eu, do tu e do ele. A história do eu, do tu e do ele. Era uma vez o eu, o tu e o ele, que moravam na mesma rua, numa pequena cidade. Cada um deles vivia numa linda casinha muito confortável, com vista para o mar. Os três tinham uma boa vida,
pois nada lhes faltava. Tinham boa comida, muitos brinquedos e uma caminha muito fofinha, onde todas as noites se aconchegavam e sonhavam lindos sonhos. Mesmo não tendo nada de mal nas suas vidas, o eu, o tu e o ele sentiam que algo lhes faltava, mas não conseguiam descobrir o que. Numa linda manhã de sol, cada um deles saiu de sua casinha para dar um passeio e coincidiu de se encontrarem os três à beira do mar. Por um instante, ficaram a olhar uns para os outros espantados, pois nunca se tinham visto antes. Então, os três, curiosos em saber quem era cada um deles, começaram a falar todos ao mesmo tempo, perguntando uns aos outros quem eram, onde viviam e quais eram as suas brincadeiras favoritas. Depois de muita conversa, gargalhadas e brincadeiras, o eu, o tu e o ele descobriram finalmente aquilo que lhes faltava. Eles precisavam de amigos, precisavam de outros com quem pudessem partilhar os seus afetos, as suas conversas e brincadeiras. A partir daí, o eu, o tu e o ele passaram a ser nós, um grupo de amigos muito unidos e feliz. Percebam no texto a importância de ter amigos. Na verdade, a importância desse texto para nós, para nossas vidas. Eles viviam sós, tinham tudo o que precisavam, tudo o que queriam, mas viviam sós e não encontravam a verdadeira felicidade e passaram a encontrar a verdadeira felicidade quando se conheceram e se tornaram amigos. Então, uma dica para sermos mais felizes é termos amigos e termos bons amigos e principalmente sermos bons amigos das pessoas. Quem é que não gosta de ter um amigo, de ter um ombro amigo ao seu lado? Então, foi esse o nosso texto da hora da leitura. Vamos então para as palavras com AR, ER, IR, OR ou UR, ou seja, utilizando o R no final das sílabas. Muitas palavras da língua portuguesa possuem a letra R, é uma palavra do nosso alfabeto, no final de alguma sílaba. Neste caso, temos como exemplo, olha aqui, ó, carne, ervilha, porta, barco. Olha como o R ele é pronunciado. Carne. Olha aqui, ó. Ervilha, porta, barco, ok? Mas precisamos estar atentos para uma pronúncia correta das palavras nestas condições, porque o R ele também é pronunciado de outra forma, no R, ok? Quando a língua treme. No caso dessas palavras, a língua, vocês percebem que não treme. Em português, na língua portuguesa, existem várias palavras com a R, R, OR ou UR. É fácil encontrar palavras que contenham em uma das suas sílabas a junção de uma vogal, A, E, I, O ou U, com a consoante R formando os grupos AR, ER, IR, OR e UR. Podemos achar palavras dessa forma no início, no meio ou no final das palavras, ok? No início, no meio ou no final das palavras, porém, sempre no final da sílaba. O som vai depender da separação de cada sílaba, ok?
vai depender sempre da separação da sílaba. Palavras com a R. No início, nós temos árvore, armário, arco, arbusto, árbitro, armazém, arder, Argentina, arte, arqueologia e tantas outras palavras com a R no início. E com a R no meio da sílaba. Nós temos carta, que está deslocado, carteiro, barco, martelo, garfo, barbante, garganta, carvão, jardim, parque ou carne. E no fim, andar, mandar, mar, nadar, colar, falar, brincar, amar, azar e cantar. Nós temos palavras com R no início: ervilha, erva, erguer, ergonomia, Ernesto. No meio, termo, perna, cerca, fermento, termômetro, verdura, verde, percussão, perto, peça, terço e sertanejo. E no fim, correr, escrever, beber, comer, ler, prazer, lazer, fazer e crer. Com IR nós temos no início irmão, irmandade, irmamente, Irlanda e irmos. No meio, circo, vírgula, Birmânia, estirpe. E no fim, rir, partir, dormir, sentir, cair, subir, colorir, abrir, dividir e admitir. Com OR no início, órbita, orçamento, ordem, órfão, órgão, organização, orgulho, orquestra e ornamento. E no meio, torta, porta, borboleta, porteiro, dormir, corte, corpo, porco. No fim, horror, humor, amor, roedor, mercador, tremor, ralador, motor, escritor, professor e compor. E por fim, com o R no início, urso, urca, urbano, urna, urgente, urticária, úrsula, urtiga e urbanização. No meio, absurdo, turma, curva, murmúrio, curto, enturmada, turva e no fim, fêmur, abajur, Arthur, glamour e lamur. Bem, esses são alguns, já muitos, claro, mas alguns dos muitos exemplos que ainda se pode ter, ok? São muitos exemplos que eu trouxe, mas tem várias outras palavras onde você vai encontrar o R no final da sílaba, ok? Mas vamos aqui para frente. Atenção! Normalmente, numa fala corrente e descompromissada, o R no final das palavras não é pronunciado, tá? Essa omissão de consoante R ocorre frequentemente em algumas formas verbais no infinitivo, havendo confusão de algumas formas conjugadas, ok? Exemplos: dá em vez de dar. Quando eu digo assim, eu vou dar aula hoje, eu vou dar aula hoje. É muito comum, ao invés de eu dizer isso, eu dizer eu vou dar aula hoje. Eu não falo, não pronuncio o R, que de fato deveria ser pronunciado. Isso pode gerar algumas confusões, é importante estarmos atentos a isso, tá bom? O está em vez de estar, o ver em vez de ver, ok? Então, é preciso estarmos atentos para pronunciarmos sempre o R no final, principalmente da palavra, ok? É importante estarmos atentos a isso. Bem, nós temos uma questão aqui, eu vou até colocar logo eles todos, que são os verbos, tá bom? Bem, quando eu digo assim, eu faço a comida,
Então, eu, Rogério, faço a comida. O faço, nesse caso, é verbo, né? É o verbo faço no presente, mas o seu infinitivo é o fazer. Sempre o verbo no infinitivo, ele vai ter o R lá no final da palavra, ok? O R no seu final. Então, fazer, mandar, eu mando, né, que é verbo mandar. Construir, ok? Eu construo, do verbo construir. Eu cuspo, né, do verbo cuspir. Eu estudo, do verbo estudar. Está sempre no infinitivo, o verbo vai ter o R no final e é importantíssimo estarmos atentos sempre a isso. Ah, tá. E por último, o verbo apitar. Percebam que sempre estão com R ali no final. E agora eu convido vocês a pegarem lápis, caderno e borracha para juntos exercitarmos aquilo que já estudamos até agora. Primeira questão. Leia o texto a seguir, em seguida releia os trechos destacados e circule as palavras com a R, ER, IR, OR e UR. Ok? Então, nós vamos juntos ler o texto, depois vamos reler alguns trechos do texto e aí vamos circular, vocês vão circular aí, claro, as palavras com a R, ER, IR, OR ou UR. Vamos lá? O texto é O Sapo com Medo d'Água. Então, primeira coisa, convido vocês para lermos juntos este texto que está no livro também de língua portuguesa de vocês. Vamos lá, lermos juntos. O Sapo com Medo d'Água. O sapo é esperto. Uma vez o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? E aí eles pensaram: vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinho não fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro: me bote no fogo. Me bote no fogo, na água eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e tchimbum, rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água, gritando satisfeito: eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é o sapo com medo d'água. Bem, percebam que os meninos queriam matar o sapo e ficaram falando como essa morte ia acontecer e o sapo sempre dizendo que a forma como eles queriam matar o sapo não ia dar certo. Até que eles disseram que ia colocar o sapo na lagoa, o sapo disse que era para colocar ele no fogo, porque se o colocasse na lagoa, ele de fato ia morrer, mas não era verdade. O que é que o sapo estava fazendo era se livrando da morte. Uma bela história, não é? Mas vamos analisar aqui alguns trechos, ok? Bem, o sapo é esperto. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? O que é que a gente vai fazer aqui? Nós iremos agora circular as palavras que têm a R, ER, IR,
OR ou o R em sua composição, claro, sempre no final de uma sílaba. Como, por exemplo, esperto. Percebam aqui que temos o ER. Vou deixar só um instantinho para vocês encontrarem aí outras palavras que tenham AR, ER, IR, OR ou UR. Vamos ver? A outra palavra que encontramos é agarrou. Olha aí, AR. Também nós temos fartaram, olha ali, ó, fartarão, ok? Nós temos ali no fartaram o RAN no final, mas o RAN não é AR. Até tem o A antes, mas está numa sílaba diferente, está na sílaba anterior, então não utilizamos, ok? Não circulamos. Matar, estão vendo aqui, olha, um verbo, matar, com AR em seu final. E por último, fazer, também um verbo, com ER em seu final. Um outro trecho. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e tchum, rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou. Vamos aqui também encontrar palavras que tenham AR, ER, IR, OR ou UR. Vamos lá procurar? Aqui nós temos por uma preposição, ok? Tem R está no final, é uma palavra monossílaba, ou seja, de uma só sílaba, mas não é verbo, é uma preposição. E nós temos também mergulhou, olha lá, ó, mer, R. Nós temos aqui para, por exemplo, só que são em sílabas diferentes, então não pode, o R tem que estar no final da sílaba. Aqui no caso, o R está no comecinho da sílaba. Temos gritaram, temos foram, pegaram. Tem um aqui que eu esqueci, que eu deveria ter circulado e não circulei, que é a perna, tá bom? Que é com ER. Eu peço até perdão a vocês. Ok? Então, temos aqui por, mergulharam, e aqui eu não circulei, perna. Questão 2. Vamos ler lá as palavras e circular as que possuem AR, ER, IR, OR ou R. Arco, tem? Tem sim. Zombaria, não tem, mas carta tem. Cobertor, tem. E urso, tem? Será que porta tem? Carrapato, será que tem? E travessura, tem? Peão, tem? E maleta, será que tem? Irmandade, tem? Xícara, dinheiro, nadadeira e orgulho. Vamos ver as que tem. Então, arco tem, zombaria não tem, carta tem. Cobertor tem? Tem. E urso tem? Oh, perdão, cobertor são duas. O cober é R e o tor OR, ok? E urso, será que tem? Tem, olha o urso aqui, o urso. Porta com OR tem. Carrapato, será que tem? Tem. Por quê? Porque aqui, olha, a sílaba é o car. Ra é outra sílaba, então, mesmo os R's estando juntos, configura-se sim a R, tá bom? Travessura não tem, peão não tem, maleta não tem, mas irmandade tem R, xícara não tem, dinheiro não tem, nadadeira não tem, mas orgulho tem. Então são essas as palavras que possuem o AR, ER, IR, OR ou UR. E o que estudamos na aula de hoje? Vamos recordar? Nos questionamos sobre o uso do R nas sílabas.
Fizemos a leitura do texto A Bela e a Fera. Vimos como o R aparece no final das sílabas. Observamos exemplos de palavras com R no final das sílabas. Fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. Aqui estão algumas das nossas referências para a aula. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Espero que tenham gostado. Tchau para vocês. Um abraço.